E agora eu vou passar a palavra para o nosso tutor, Luiz Fernando Galvão, para ele falar um pouquinho também. Aí eu volto. Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, mais uma edição do projeto do Grupo PET Conexões do CEPAM, que é o CinePet. Hoje apresentaremos um filme chamado Se Enlouquecer, Não Se Apaixone, que trata do fenômeno, né, do processo de suicídio, de questões ligadas à saúde mental, ao lugar do suicídio, a forma como as pessoas lidam com o suicídio na sociedade em geral. E para fazer os comentários e produzir reflexões sobre o filme, nós teremos uma convidada bastante especial, que é a professora Beatriz Xavier Flandoli, colega do departamento, do curso de psicologia aqui do campus do Pantanal, que é mestra e doutora em educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, professora adjunta aqui do campus, atua no curso de psicologia e também no programa de mestrado, no programa de pós-graduação em educação. Atualmente coordena grupo de estudos e pesquisa sobre cultura, psicologia, educação e trabalho, e pesquisa as determinações culturais da consciência e também a sociedade, violência e o sistema punitivo. Então, é uma alegria, é uma honra ter a professora aqui hoje participando do nosso evento para contribuir com as reflexões sobre um tema tão importante, já que estamos, ainda que no último dia de setembro, né, estamos ainda no mês Setembro Amarelo, que é o mês escolhido, né, para fazer essas reflexões e promover as discussões, contribuindo com a comunidade, contribuindo com a sociedade, de alguma forma. Esse é o propósito do nosso grupo. Então, passo a palavra para a professora Beatriz, para depois nós iniciarmos a projeção do filme. Obrigada, professor Luiz Fernando, obrigada, Thaís, Laís, Bianca. Para mim é uma honra, para mim, estar aqui participando com vocês, e do CinePet, e quero cumprimentar por todos esses projetos maravilhosos que vocês tocam com tanto afinco, com tanto entusiasmo. E que bom que vocês estão discutindo esse tema nesse mês dedicado ao suicídio. Problema que precisa ser discutido, questão que precisa ser enfrentada e discutida. Obrigada pelo convite. Thaís, você está muda. Oi, tá saindo agora? Agora sim. Como eu havia dito, vai estar disponível, né, nos comentários, para que todos possam comentar, discutir sobre o filme, fazer perguntas também já. Quem quiser já tiver alguma dúvida e qualquer outra questão relacionada ao evento, pode atenção à declaração de participação ao evento, para quem for precisar da declaração de participação, é necessário colocar a palavra-chave que vai aparecer durante o evento. Então, durante o evento, vai aparecer uma palavra-chave, e aí vocês anotem, e depois, no final do evento, ao passar o formulário de participação, essa palavra-chave deve estar anexada ao formulário. Então, qualquer outra dúvida que tiver em relação ao evento, pode colocar aí. E também, qualquer outra questão, também temos o e-mail do PET, né? Aí fica disponível aí para vocês fazerem
sanarem as suas dúvidas ou questões sobre o assunto. Muito obrigada a todos pela participação, que todos tenham um bom evento. Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas mais uma vez. Nós estamos com um problema técnico aqui na transmissão. Na verdade, o algoritmo do StreamYard, que é o programa que nós utilizamos para fazer a transmissão para o YouTube, detectou que nós estamos transmitindo um filme e isso implica em problema com direitos autorais, impedindo que nós continuemos a transmissão. Então, nesse sentido, como nós queremos muito promover a discussão do filme, conversando com a professora Beatriz, que vai fazer o comentário, as reflexões sobre o filme, ela entende que esse trecho inicial já seria suficiente para poder conversar conosco, conversar com os participantes sobre o tema. Então, pediria a gentileza da compreensão de vocês e agradeço à professora Beatriz por se dispor a fazer o comentário mesmo sem que o filme pudesse ser exibido na sua íntegra, né, que era o nosso propósito, pessoal. Mas assim a gente mantém a edição do projeto hoje e discute o tema central que tem a ver com o suicídio e as questões implicadas no tema do suicídio. Pode ser, pessoal? Professora Beatriz, peço a gentileza, então, que possam passar para a professora Beatriz. Oi. Então, acontece, né? Bom, eu acho que desse trecho, para nós da psicologia, é bastante interessante, né? Esse trecho já é bem rico, assim. Para nós é até difícil imaginar aquele acolhimento, ele chegar no balcão de atendimento do hospital, balcão de recepção do hospital, falando, olha, eu quero me matar, a pessoa passa uma planilha para ele preencher, ela não olha na cara dele. Depois, quando ele vai, né, naquele primeiro atendimento, a pessoa também preenchendo planilha sem olhar, assim, não tem um acolhimento, não tem uma escuta qualificada ali, e é um hospital que é especializado nesse tipo de problema. Então, já é uma provocação, parece que o filme também tem uma pegada de comédia, né? Então, é uma provocação do filme. E aquela primeira pergunta, tem um fato específico, né, que aquele primeiro atendente faz essa pergunta, tem um fato específico que abre esse caminho, que desperta, que desencadeia esse sentimento em você, e ele pensa, né, que não tem um fato específico. Ele fala, mas eu teria só uma razão para pular da ponte. Eu tenho um curso de verão que eu estou estressado porque eu não sei se eu vou ser aceito, porque é um curso disputado, é um curso bem qualificado, de qualidade, e eu estou estressado com esse curso. Estou apaixonado pela namorada do meu amigo e ele vai enumerando, né? Ele enumera, não tem uma só razão para querer pular daquela ponte. Eu vomito quando estou estressado, os meus amigos me acham um cara esquisito, né? Então, assim, ele enumera. Então, assim, a depressão, isso abre, eu acho que já para essa discussão, que o suicídio é multideterminado, né? O desejo de suicídio é multideterminado. Bom, o menino é um adolescente, então a gente sabe que na adolescência, essa idade entre 15 e 29 anos que há a maior incidência, e
eu acredito que ele se interna, quer dizer, ele está naquela categoria de, olha, na verdade eu não quero morrer, né? Eu só estou incomodado com algumas coisas, eu quero ajuda, né? Ele é um menino que pede ajuda, esse personagem está pedindo ajuda, tanto que ele se interna. Então, numa idade em que tem muita expectativa, quando ele diz, tem um curso de verão que eu vou me candidatar e eu estou estressado, ele está falando, ele está se referindo a uma questão muito presente na adolescência, que é esse momento da escolha profissional, do projeto de vida, o que eu vou ser, né? O que eu vou escolher, o que eu faço para dar certo. Então, existe uma pressão muito grande, não só da família, da sociedade, como do próprio adolescente, né? E em tempos de crise, isso se agrava. Ele parece ter uma família amorosa, né? Embora naquela situação em que ele se fantasia ali na ponte, que na ponte ele imagina a família, o pai falando, oh, puxa, a gente pagou uma nota por essa bicicleta, como é que você vai deixar a bicicleta? A irmã, pensa bem, eu vou precisar dessa bicicleta quando crescer, né? A questão dos valores, né? Essa questão do valor da mercadoria, nessa sociedade mercadológica, né, que as pessoas estão muito ligadas no que se tem, no que se possui, a bicicleta foi cara, né? Ali é uma piada, é uma situação de comédia ali, uma família que está preocupada com o valor da bicicleta e não com a vida do filho. Mas que dá indicativo também que a família, todos nós temos que cuidar das nossas relações para atenção para as pessoas com as quais nós convivemos, né? Para essa pressão. Nesse trecho que a gente viu, a não ser aquele outro interno que pede para ele um cigarro, ninguém olha para ele. Nesse pequeno trecho, você vê, ninguém olha para ele. A recepcionista continua falando no telefone, empurra a planilha, aquela pessoa que o atende também não olha para ele, né? Assim, não o acolhe, não dá uma escuta qualificada. Então, eu acho que o desafio desses tempos que a gente está vivendo é esse, de criar tempo para ver, para ouvir, para cuidar das pessoas que estão ao nosso lado, das pessoas que a gente ama. E as pessoas que a gente ama, quando se sentem desalentadas, desesperançadas, estressadas, tem que fazer como esse protagonista aí, né? Pedir ajuda, pedir socorro, e que não precise chegar a se internarem no hospital, né? Eu acho que a gente pode... O professor Luiz Fernando quer falar alguma coisa? Vamos ver. Abrimos para perguntas. Professora, eu agradeço a sua fala, acho que você levanta pontos importantes a partir do pequeno trecho do filme, né, sobre o acolhimento, sobre a questão da família, sobre algo que, para nós, da psicologia, é absolutamente impensável, né, que é não acolher o sofrimento do outro, né, quando alguém chega no hospital e é tratado de forma burocrática, isso é completamente anti qualquer prática da psicologia, né? Toda a nossa formação, ela é permeada por uma compreensão acerca desse acolhimento, da importância dessa construção vincular, né? Isso é muito interessante na psicologia, e de fato o filme levanta essa problemática de uma maneira curiosa, né? Em tom meio jocoso, né? Para provocar a gente que assiste ao filme, né? Eu entendo, pessoal, que
a discussão desse tema, ela é super importante nesse momento histórico. Nós acabamos de vivenciar algo que aconteceu como um problema tecnológico aqui. A gente vive dizendo, né, nós estamos... surgiu um discurso agora na pandemia, estamos nos reinventando, né, a educação está se reinventando. Na verdade, a gente aprendeu algumas coisas nessa pandemia, mas nós enfrentamos muitas dificuldades, são muitos processos dolorosos, muitas perdas, que de alguma forma precisam ser ressignificadas, precisam ser compreendidas. Eu imagino que muitas pessoas, muitos jovens, muitos universitários vivenciam problemas que foram agravados agora com a pandemia, que passa por questões socioeconômicas, questões de perdas de entes queridos na própria pandemia, que passa por essa exigência adaptativa que surgiu na nossa vida de um dia para o outro, de repente nós viramos todos virtuais, né? A gente se encontra de forma virtual, a gente tem aula de forma virtual, como se isso fosse natural. São processos que potencializam mal-estar em todos nós, né? Potencializam distanciamento, potencializa sofrimento, e nós somos obrigados a lidar com isso o tempo todo. E, em algumas situações, isso se intensifica, isso se cronifica, e surgem algumas ideias, alguns pensamentos, algumas fantasias, que podem ser nomeadas como ideias suicidas, como fantasias suicidas, como uma maneira de dar conta desse lugar que a gente não entende, que a gente não dá sentido, que nós não nos encontramos mais. Poder falar sobre isso me parece extremamente representativo, me parece extremamente simbólico. Esse é o propósito da exibição desse filme, a contribuição da professora, que está à frente de alguns projetos, esteve diretamente ligada a um grupo que pensou o tema de uma forma mais direta, né, professora? E que também tem gravou recentemente, pessoal, vocês podem acessar lá pelo o Instagram do grupo PET Conexões aqui do CEPAM, vocês vão chegar no link do podcast, ou PETcast, como nós nomeamos. Recentemente, a professora também fez uma contribuição super importante sobre esse tema. Então, essa fala de hoje aqui, ela pode ser complementada, ampliada, se vocês puderem também acessar o podcast gravado pelas petianas, com a participação especial da professora Beatriz. Enfim, é isso que me passa, professora, sobre esse tema, que é extremamente importante, que nós que estamos interessados em educação, em saúde mental, possamos discutir esse tema continuamente, né? Isso é objeto da educação, da psicologia, das ciências humanas de um modo geral. É um tema que precisamos revisitá-lo e pensar em novas estratégias, porque é o que nós estamos vivendo nesse momento, né? Essa nova condição que impôs novas estratégias para enfrentarmos o drama humano, as vivências decorrentes da vida, né? Então, são essas coisas que me passam, professora. Talvez, eu não sei se os nossos participantes apresentaram questões lá, que são dirigidas para a professora. Se tiver, por favor, o pessoal pode nos apresentar aqui. Mas, enquanto isso, claro, professora. Sobre o podcast, né? No podcast, a gente falou dessa questão da falta de sentido, né? Do suicídio, da tentativa de suicídio, como a falta de sentido, como quando aquele menino, quando aquela pessoa perde o sentido, a vida dele perde o sentido, está esvaziada de sentido, né?
e de como isso tem acontecido nos últimos anos, de como esses números vêm aumentando, especialmente nessa faixa etária, justamente por não ver um sentido na existência, né? Por achar que não vai dar conta de tantas cobranças, né? Por achar que a vida não vale a pena, que a vida dele não tem sentido. Então, essas questões têm que ser repensadas, né? Eu acho que e a medicalização também, né? Porque o menino, o protagonista vai para o hospital, né? Ele vai se medicar. Então, assim, toda a nossa tristeza, toda a nossa angústia é muito medicalizada, né? Assim, e isso há muito tempo. Tem uma entrevista, eu falei no podcast, tem uma entrevista do Jung, de 62, que ele fala: faz 50 anos que vocês, americanos, se medicalizam demais, estão ficando cada vez mais violentos, cada vez mais distantes da própria natureza, né? Com maior incidência de câncer, e câncer tem a ver com angústia. Então, assim, em 62 ele já prenunciava isso, né? E a gente está vendo essa medicalização. É difícil a pessoa que não esteja medicalizada. Então, o menino correr para o hospital é bem sintomático, né? No hospital que eu vou resolver, né? Assim, não procura uma conversa, não procura um acolhimento, e no hospital não tem também, porque ali ninguém olhando, para a gente é anedótico mesmo, né? Então, discutir os sentidos da vida, entender que eu não tenho que ter um modelo de vida igual ao que meus pais tiveram, que as expectativas não precisam ser as mesmas, que é possível traçar outros caminhos, e entender a estrutura, né? Assim, a estrutura social que a gente vive. Não é possível eu me cobrar coisas que a estrutura social que eu vivo não me permite realizar. Então, se eu me cobro ser uma pessoa de sucesso, com poucas informações, com poucas possibilidades, eu vou me desesperançar mesmo. Então, assim, não culpabilizar os sujeitos pelas coisas que eles não conseguem quando eles não têm essa possibilidade, quando essa possibilidade não é dada a eles. Tá? Eu acho que essas coisas a gente tem que refletir e conversar sobre, né? Conversar sobre é bem interessante quando aquele interno fala para ele: mas você não tinha que estar indo fazer curso de verão, você tinha que estar indo namorar, né? Você está seguindo a maré aí sem pensar, sem questionar. Você é jovem. É muito interessante que ela fala também, né? Mas é o que se espera do adolescente, que ele passe que ele consiga ingressar naquele curso de verão. Então, muitas expectativas que a gente tem, que são impostas, que precisa, e nesse momento da vida, né, quando o jovem está pensando no seu futuro, tem a responsabilidade de fazer essas escolhas. Uma vez eu fiz uma viagem com um grupo de judeus, e foi uma experiência bem interessante. Eles tinham saído jovens, por volta de 22, 24 anos. Eles entram aos 18 no Exército, eles servem o Exército por 4 anos. Quando eles saem do Exército, eles recebem uma indenização, uma grana lá, e daí eles vão viajar ao mundo. Eles passam um ano viajando, usando esse dinheiro que eles ganharam, e só quando eles voltam para Israel é que eles vão escolher a faculdade que eles vão cursar. Então, já com uma experiência, uma visão de mundo ampliada pela experiência da viagem, da observação, da vivência, é muito interessante, né? Assim, é uma organização social diferente. Aqui nós temos, com 17 anos, o jovem já vai ter que ter escolhido o que vai fazer, né? Ele já precisa ter escolhido, senão ele está atrasado. Todas essas questões têm que ser pensadas. Sim. Professora, algumas questões foram colocadas pelas pessoas que estão participando aqui no YouTube. Eu vou ler aqui.
Boa noite, gostaria de saber qual a atitude mais correta que poderia se tomar ao nos depararmos com alguém demonstrando comportamentos supostamente suicidas. Oi, Mirela, obrigada pela pergunta. Eu penso que o acolhimento é a primeira coisa, né? Assim, é importante a pessoa se sentir acolhida, né? Se sentir ouvida, se sentir entendida, né? A partir do momento... Você está Jung de novo, eu falei também de Jung no podcast, e Jung dizia que a dor comunicada é uma dor dividida ao meio, né? A dor compartilhada é dividida ao meio. Então, se você se sente compreendido, a metade dos... Né, alguém nessa situação, só de se sentir compreendido, com certeza a dor dele já diminui. Então, assim, é o acolhimento, é ouvir, é procurar entender, é pensar junto, porque, às vezes, essa dor quando é por causa de uma expectativa, né? Às vezes a pessoa não tem a compreensão de que o problema não é só dela, de que o problema está posto na sociedade, porque o suicídio é um fenômeno social. A questão, eu acho que a questão que é muito posta pela medicina é que é uma doença mental, que 90% dos casos são doenças mentais. E eu não vejo assim, eu vejo como um fenômeno social. Né? Tanto que aumenta em determinada época, está aumentando. A gente sabe que a sociedade está doente e as pessoas estão manifestando, então ele é sintoma. Então, eu acho que quando você vai acolher, você tem que ter essa compreensão para fazer a pessoa ver que o problema não é dela, que ela não está sozinha. Né? E ouvir, basicamente ouvir e buscar entender a dor do outro, para que ele, compreendido, se sinta com menos dor. Obrigado, professora. Tem mais uma pergunta aqui da Joana, que vai nessa mesma perspectiva, e ela pergunta, o que nós, enquanto conhecemos alguém que passa por momentos difíceis, podemos fazer? Obrigar a pessoa a procurar ajuda? Então, Joana, a gente não consegue obrigar, né? E se a pessoa não está procurando ajuda, está procurando você, é porque ela está precisando da sua ajuda. Então, você vai ouvindo até ela procurar uma ajuda que você considere mais conveniente. Mas qualquer ajuda é bem-vinda. Né? Assim, a gente está falando de ajuda profissional, a gente acredita na psicologia, a gente acredita que nas mãos de um psicólogo já formado, a pessoa vai... Isso vai ser melhor encaminhado, mas se ele quer procurar o amigo tem que ouvir, né? Se ele só confia em você naquele momento, ouça, já vai estar ajudando. Né? Pense que o CVV, que tem grandes resultados, são pessoas anônimas que atendem e que os números indicam que evitam muitas mortes, né? Muitas interrupções de vida. Sim, é verdade. A Liriane, professora Beatriz, ela pergunta se vocês possuem informações a respeito, né, se nós possuímos informações a respeito do aumento do número de tentativa de suicídio nessa pandemia em Corumbá. Não, ainda não, Liriane. Nós estávamos trabalhando, a Nilma estava trabalhando, a Nilma que está forma esse ano, estava trabalhando com esses dados, mas diante da pandemia. Ela tem os dados, mas diante da pandemia, da pandemia não tem. Mas, assim, esses dados existem. Né? Claro que você não acessa, mas esses dados existem, é possível conhecer, mas nós não temos, eu não tenho informações. Eu me recordo que há cerca de 5 anos atrás, algumas psicólogas da rede foram até a universidade para conversar com a gente, preocupadas com o aumento expressivo do número de suicídios aqui em Corumbá, aqui na região de Corumbá. Sim. E eu acho que foi até a partir disso, né, professora, que foi organizado um grupo para pensar sobre esse tema, né?
Foi a partir dessa procura, exatamente. A Evelyn Macarini e a Daiane, que trabalha, né, no CAPS com isso. É muito preparada para receber, né, muito qualificada para receber, e tem esses dados também, com certeza. Então, essa demanda, essa preocupação, ela já tem um tempo expressivo aqui na cidade, pelos profissionais, pelas psicólogas da rede, e provavelmente isso deve ter se intensificado agora com a pandemia. Mas como a professora disse, eu acho que esses dados ainda não foram compilados, e posteriormente nós vamos ter acesso a muitas informações decorrentes da pandemia, né, pessoal? Muitas pesquisas estão sendo produzidas nesse momento sobre diversas óticas, sobre diversos campos disciplinares, para pensar nesse fenômeno que é original, né, que nos mobiliza em muitos sentidos. Outra pergunta da Letícia Faria: como percebemos que alguém está nessa situação? Eu vou aproveitar e juntar mais uma aqui, para ficar mais dinâmico, professora, se me permite. Quais são os fatores que contribuem para que um indivíduo apresente pensamentos ou conduta suicida? Então, respondendo Letícia, da primeira, que era... como percebemos alguém nesta situação? Como percebeu? Então, porque normalmente a pessoa avisa, né? Existem, claro, os que não avisam, mas, assim, normalmente a pessoa avisa, né? Ela pede socorro. Existem relatos que falam, eu não quero acabar com a vida, né? Eu quero acabar com a dor. Eu quero me livrar dessa angústia, eu quero me livrar dessa angústia, dessa dor que está tomando conta de mim. Assim como as pessoas que se cortam porque essa dor ela controla, e a angústia ela não controla. Então, há muitos relatos, né, que as pessoas dizem, olha, eu quero... Não é que eu queira morrer, eu quero ficar livre dessa dor, eu quero me livrar dessa dor. Então, normalmente avisam, existem a maioria avisa, né? Então, as pessoas, pela tristeza, a Letícia pergunta, como percebemos, eu acho que pela tristeza, por sinais que a pessoa pode emitir quando não consegue falar, mas o mais comum é que fale, Letícia, que as pessoas manifestem. Agora, é claro, se você vê, e no caso de uma depressão profunda, aí não tem como também não medicar, a gente tem que ter bom senso, né? Não caminhar para a medicação, mas, assim, o que eu falo do cuidado com a medicação é tristezas normais, preocupações normais, cobranças normais, expectativas normais, dá para a gente tratar entendendo que essas coisas são... de um todo, né, de uma conjuntura, de uma estrutura, e não pessoais, né, sem culpabilizar o indivíduo. Sim. Quais são os fatores? Então, o protagonista falou, não tem um fator só, é multideterminado, né? A gente sabe que é multideterminado, que não tem um fator só, né? Eu discordo dos manuais dos médicos que falam o suicídio é causado por doença mental, né? O suicídio é multideterminado, né? São questões que estão postas na cultura, nos nossos valores, nas nossas expectativas, na nossa falta de esperança, na nossa falta de perspectiva, né? Na perda de sentido da vida, né? Quando você não vê mais sentido na vida, né? E isso vai causando uma... Então, existem situações em que é muito fácil observar que ele é uma denúncia.
No plano Collor, quando o Collor sequestrou a poupança de todo mundo, né, houve muito suicídio, as pessoas se suicidaram. Eu lembro que a Zélia Cardoso de Mello falava, mas isso são questões pontuais, a gente tem que ver toda a conjuntura. Né? Mas, assim, eram denúncias, eram pessoas que tinham dinheiro para construir uma casa, para fazer uma coisa, e esse dinheiro foi sequestrado. E teve gente que nunca... Então, assim, o número de suicídio foi... Você tira o sentido da vida daquela pessoa, tira um projeto de vida da pessoa, a pessoa se vê perdido. Né? A vida perde o sentido. Né? Nesse caso, sentido atribuído ao dinheiro, porque a gente dá muito valor ao dinheiro, é essa sociedade que a gente vive. Né? Mas é multideterminado. Né? O pensamento ou conduta suicida é multideterminado, não tem um fator só. Bom, o Roberto pergunta agora. De acordo com a OMS, o maior índice... Perdão, não é uma pergunta, né? É um comentário. De acordo com a OMS, o maior índice de suicídio está entre jovens negros do sexo masculino, sendo que essa população possui um risco de 45% maior de chances de cometer suicídio. Parece que tem um número que homens conseguem mais, né? Mulheres tentam mais, mas homens conseguem mais. São dados publicados em 2019. Uhum. Parece que homens são mais eficientes, né? Assim, eles planejam melhor, né? Assim, quando eles pensam, pensam e fazem o ato que não dê para voltar atrás. E mulheres tentam mais, mas conseguem menos. Mas, assim, é importante não ver, né? O que é importante também é não ver isso como mimimi, né? É entender qualquer tentativa como um aviso de dor, um comunicado de dor, de sofrimento, de angústia, de algo que precisa ser trabalhado, compreendido, não é? Temos mais perguntas ou comentários, meninas? Acho que não. Me ocorreu, a partir da fala da professora Beatriz, sobre o fato do suicídio ser multideterminado, ou seja, há uma composição de inúmeros fatores e isso ainda vai variar, conferindo uma singularidade a cada pessoa, a cada sujeito que se depara com ideias, com pensamentos suicidas. Me ocorreu algumas estratégias que nem sempre me parecem muito adequadas, né, que são protocolos padronizados, né, de enfrentamento do suicídio. Eu já participei, por exemplo, de palestras que ministraram, que tinham o propósito de falar sobre o suicídio, e a proposta era dar alguns caminhos meio padronizados para o enfrentamento. Isso pode ter alguma validade, mas para nós, especialmente da psicologia, que nos interessamos pela singularidade das pessoas, nem sempre isso vai se mostrar eficaz. Não há uma forma padronizada de lidar com essas situações se nós não nos dispusermos a fazer uma escuta, a compreendermos os motivos que estão relacionados à vida daquela pessoa, daquele sujeito,
que tem a ver com a história daquela pessoa, com o lugar, com o contexto em que ela se encontra, em que ela se constitui, né? Então, isso não é para demonizar essas práticas, mas apenas para que nós tenhamos um olhar crítico, né? Para essas estratégias que são genéricas e se aplicariam, então, a todos os processos, né? Isso que me ocorreu, porque a palestra que eu participei, como uma pessoa considerada referência, teve esta direção, e talvez não seja a melhor, ainda que ela tenha alguma validade. Não sei o que pensa a professora Beatriz. Com certeza. Eu penso que não dá para padronizar. A gente tem essa compreensão de que cada pessoa é única, cada pessoa está vivendo um momento, cada pessoa tem uma história de vida, eu penso que é muito complicado padronizar o atendimento. Professora Mirella faz outra pergunta. Gostaria de saber se o suicídio está necessariamente ligado à depressão, ou pode ocorrer a qualquer momento, como, por exemplo, quando é despertado algum tipo de gatilho. Puxa, Mirella, não sei se eu dou conta de responder essa pergunta, não. Eu não sei se ele pode... Normalmente, ele tem um processo depressivo, né? Não sei se o momento de... A gente escuta casos assim, que a pessoa, num momento de desespero, acabou com a própria vida. Existem esses casos, né? E a gente não sabe se essa pessoa tinha algum pensamento se já vinha vivendo algum processo depressivo. Mas eu penso que essa tristeza prolongada, essa falta de esperança, essa falta de sentido da vida vai deprimindo, né? Vai prolongando a tristeza, vai provocando essa dor. E claro que tem problema, tem pessoas que estão em sofrimento mental, estão com algum transtorno mental, a gente não pode generalizar, né? Mas eu digo que, em geral, eu vejo como um problema social, cultural, né, como uma denúncia dos tempos que a gente vive. Mas eu não sei se também está ligado a alguma doença. Então, os médicos dizem que sim. Eu até, no dia que eu fui falar no podcast, eu entrei e vi várias cartilhas, né, tratando do tema, todas da área médica, e todas falando que está classificando os tipos de doença mental que levam ao suicídio. Tanto por cento de esquizofrênico, tanto por cento de deprimido, tanto por cento de transtornos mentais. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu acho que... Tem uma cartilha, que eu acho que é até do MEC, que cita o Durkheim, fala no fato social, trata o suicídio como um fato social, e daí individualiza, né? É o problema mental. Eu falei, olha que contradição, sabe? Lê, cita e interpreta diferente. Olha que interessante. Então, isso que não tem a ver com... Não é só determinado por doença mental. Pode ter a ver com doença mental, mas é uma questão estrutural, é uma denúncia social. Temos mais questões, pessoal? Acho que não, tutor. Certo. Bom, eu vou terminar de assistir o filme. Certo, aliás, pessoal, professora, petianas e participantes, né, que se dispuseram a participar hoje do nosso evento aqui,
Pedimos desculpas por essa impossibilidade, né? Mas escapou aí ao nosso controle, que teve a ver agora com o algoritmo do programa, que é o que é um novo controle social, talvez, né, professora Beatriz, ao qual estamos submetidos, ao algoritmo do YouTube, ao algoritmo do Google Meet. Mais uma taxa que temos que pagar. Mais uma taxa que temos que pagar. Mas eu tenho certeza que as reflexões propostas aqui para a professora, os comentários foram bastante produtivos, as perguntas que vocês fizeram iluminaram o tema de uma forma bastante interessante. É um tema que nós temos que continuamente revisitá-lo, continuamente pensar sobre ele, dada a sua importância, dado o seu significado em especial nesse momento, como já havíamos falado antes. Então, eu quero agradecer muitíssimo a participação da professora Beatriz Xavier, que gentilmente veio participar aqui conosco e dedicar parte do seu tempo aqui para essa atividade. Agradecer às petianas diretamente envolvidas aqui no projeto e que sempre se mobilizam, se organizam bastante para a produção da atividade. Muitíssimo obrigado para as outras petianas que deram suporte também. E, claro, para todos vocês, todos que puderam entrar aqui hoje na nossa live e prestigiar esse projeto do PET. Mais uma vez, convido a todos a entrarem lá no podcast gravado com a professora Beatriz, também sobre o tema, para ampliar essa discussão. Então, professora, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos. Boa noite a todos, então. Muito obrigado. Só gostaria de reforçar, né, agradecer mais uma vez a participação de todos e a senhora professora por nos atender mais uma vez, muito solícita, muito obrigada. E a gente vai mandar um e-mail para cada participante, né, que se inscreveu, vamos enviar as plataformas onde está disponível o filme, o link, o nome, tudo certinho. Desculpa mais uma vez, imprevistos acontecem, né, e é isso. Muito obrigada a todos e uma boa noite.